Olá pessoal, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas para o nosso treinamento EBD para o Alto. Além de tudo que já foi mencionado com vocês no treinamento, no material que vocês receberam ou ainda vão receber amanhã, eu quero deixar aqui algumas orientações, especialmente com relação ao Ministério Infantil, especialmente com relação a EBD com as crianças e também a questões que são mais questionáveis nos nossos treinamentos. Eu acho que vale a pena a gente conversar e compartilhar aqui no grupo antes do nosso treinamento, tá bom? Uma delas é a questão de alcance das crianças. Muitas pessoas comentam sobre como fazer para vir mais crianças para a EBD. Nós sabemos que a EBD é muito importante, mas muita gente negligencia e não vem aprender, não vem aproveitar dessa oportunidade. Então, a captação de crianças é um grande desafio. Uma das questões que normalmente, antigamente, fazíamos bastante era competição de quem trouxer a Bíblia, quem trouxer visitante, ganhar premiações no final do trimestre, ou o dinheirinho, E nós ainda trabalhamos dessa maneira, porém, eu gostaria de alertar algumas questões. Por exemplo, se você desafia as crianças a trazerem Bíblia e vai ganhar um prêmio no final do trimestre, tudo bem, não tem problema. A questão é, se essa criança está trazendo a Bíblia e não está utilizando essa Bíblia. Como? Por exemplo, o professor fala, o professor é que lê, ele olha e percebe, as crianças não leem bem, não sabem ler ainda, então elas não vão acompanhar a leitura. Ou aquelas salas das crianças menores, maternal, berçário, pré-escolar, que as crianças realmente não sabem ler e elas trazem bíblias variadas, Uma traz uma bíblia de um estilo, de uma editora, outra de outra, e na hora que você vai ler e compartilhar a história, as crianças querem abrir a Bíblia. Ela vê você abrindo, claro, você tem que abrir a sua Bíblia, mas ela vê você abrindo e ela quer abrir também. Porém, na Bíblia dela não tem aquela história, não tem aquela reflexão, não tem aquele versículo. E aí ela fica confusa e triste, porque a Bíblia dela não tem. Então, o que nós devemos fazer é ou compartilhar, orientar os pais a comprar o mesmo estilo de Bíblia, a mesma Bíblia, e eu indico a Bíblia das Atividades. Para mim é uma das melhores para as crianças, tanto pequenas quanto as maiores, que tem muitas histórias, Ela atende muito bem e também todas as crianças vão abrir ali na mesma página e vão acompanhar a lição e a história que você está contando. E também já serve ali para os pais fazerem devocional em casa, porque ela tem uma ferramenta muito legal das mãozinhas. Uma outra pergunta que surge bastante é com relação ao horário, O horário da escola bíblica dominical. E algumas igrejas olham como ritual que tem que ser no domingo pela manhã. E na verdade, não necessariamente, depende muito da realidade da sua igreja, da sua cidade. Aqui, por exemplo, a nossa cidade é uma cidade interior, nós percebemos que a cultura da cidade de as famílias irem para o rancho no domingo, ir para a fazenda, passar o sábado e o domingo de manhã com as suas famílias, fazendo reunião de família, almoço especial, e elas tinham dificuldade em vir à igreja nesse horário da manhã. Apesar de que fomos trabalhando a dinâmica da EBD e já estava com um número bacana de pessoas participando. Fizemos um teste, uma gincana, uma época, com a EBD às 6 horas da tarde no domingo, antes do culto. Um período de EBD, depois o intervalo com lanche e o culto às 7h30. E foi incrível como foi bênção para a nossa igreja. Os irmãos vêm agora sem culpa de deixar a família ou sem culpa também de ir para a família e faltar o culto. Então nós estamos hoje com a EBD às 6 horas da tarde e tem funcionado muito bem. Temos algumas igrejas em cidades maiores, grandes capitais, que tem durante a semana também é uma alternativa. Então essa questão do horário, ela é adaptável de acordo com a sua realidade e a demanda da sua igreja.